Olá, pessoal! Esta aula versa sobre as forças peso e normal. Vamos lá? Bem, na aula sobre queda livre, nós vimos as linhas de campo gravitacional. Nós discutimos também que essa interação à distância ocorre a partir do momento em que essas linhas de campo interagem com outro objeto mássico. Então, é a massa entre esses corpos que produz essa interação. Bem, nós vimos também que a aceleração gravitacional pode ser considerada como constante para os problemas que a gente resolve aqui, próximo à superfície da Terra. E esse valor é próximo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vimos também que a força gravitacional é uma força que ocorre entre dois corpos e tem uma novidade. Essa força, como nós vimos na terceira lei de Newton, esse é um tipo de força ação e reação. Então a força que um objeto produz no outro, a força gravitacional, é igual à força que esse outro produz no primeiro. Então a força gravitacional entre dois corpos é um par de ação e reação, como na terceira lei de Newton. Essas forças têm o mesmo valor, independente das massas, tá? Os valores são os mesmos, mesmo que um corpo possua uma massa grande e outro pequena, outra massa pequena. Então, o peso vai estar associado com essa força gravitacional. Na verdade, quando você libera um corpo a partir de uma determinada posição e desconsidera qualquer outro tipo de força atuante no corpo, a força resultante é dada pelo produto de massa vezes aceleração. Então, essa força gravitacional que atua sobre esse corpo em direção ao centro da Terra, aqui a gente vai tratar o centro da Terra abaixo dessas superfícies planas, nos diagramas. Então a força gravitacional vai estar sempre para baixo. Então essa força gravitacional resultante no corpo a gente vai chamar aqui de peso. E como qualquer força resultante lá da segunda lei de Newton, essa força é dada por massa vezes aceleração. Bem, mas qual é a aceleração que atua nesse corpo para baixo? Nós sabemos que essa aceleração é a aceleração gravitacional. Então nós podemos, no lugar dessa aceleração de massa vezes aceleração, substituir por massa vezes aceleração, porém gravitacional. Então a aceleração aqui no caso é igual à aceleração gravitacional. Vamos a um exemplo? Antes de mais nada, lembremos que a aceleração gravitacional é por volta de 9,8 metros por segundo. Depende da altitude que você está, mas aproximadamente 9,8. Nós podemos, em geral, aproximar esse valor para 10. É muito comum nos problemas de vestibular, por exemplo. Então, a aceleração gravitacional aqui vai ser aproximada para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre que for necessário fazer um cálculo, o enunciado deve te informar o valor do G. Não é um dado que você, em geral, precisa decorar. Então, o enunciado vai te dar o valor da aceleração gravitacional. Então, esse valor de G é o valor que você deve substituir aqui nessa equação de cima. Vamos ver? Imagine que um corpo tem, nossa, que número grande, 50 mil gramas. Esse número é até ruim de trabalhar. E outra, lembre que se nós quisermos encontrar a força em newtons, quando você for substituir aqui a massa, é necessário que a massa esteja em quilogramas. Tudo bem, isso é fácil de resolver. No lugar de 1000, a gente pode substituir por K, que representa quilo. Então aqui é 50 mil gramas. No lugar do 1000 a gente coloca K, aí já fica em quilograma. Ou seja, 50 mil gramas é 50 quilogramas. Muito bem, nós já temos a massa e nós também temos a aceleração, que é a aceleração gravitacional aqui embaixo. Então dá para calcular o peso. Vamos lá? Então o peso é dado pelo produto da massa, que é 50 quilos, pela aceleração gravitacional, que a gente está arredondando aqui para 10. Então 50 vezes 10 corresponde a 500 newtons, ok? Então o peso é uma força. Dessa forma, tem que ser dada em newtons. Então quando você fala que vai à balança medir sua massa, a sua massa está tudo ok. Você não pode dizer que está indo na balança medir o seu peso, porque o valor que a balança registra é um valor de massa e não de peso. É óbvio que a massa e o peso são diretamente proporcionais,
mas são conceitos distintos. Por exemplo, se você vai lá para a Lua, a sua massa continua a mesma, mas a aceleração gravitacional lá na Lua não é por volta de 10. Na verdade, é bem menor que isso. Então, o seu peso lá na Lua é bem menor, apesar da sua massa aqui na Terra, na Lua ou em qualquer outro planeta não ser alterada. Bem, aqui nós temos uma situação da balança, e é uma situação interessante para a gente discutir outro tipo de força, que é a força de reação normal. Em geometria, o termo normal significa perpendicular, tá? Perpendicular é quando você faz um ângulo de 90 graus. Ou seja, aqui está o sujeito, tem o peso dele. A propósito, vamos colocar o peso aqui? Está lá o peso está para baixo. Esse é o peso do menino. Então, reação normal é uma força de reação das superfícies que estão em contato. Aqui tem a superfície do menino, né, o tênis dele, e a superfície da balança. Então, se você gerou uma força, peso aqui para baixo, lembre que a balança ela reage, tem uma força de reação, como nós vimos na aula anterior. Então, essa reação, note que ela é perpendicular à superfície que está em contato, porque ela vai ser uma resposta do peso. O peso pressiona para baixo, a balança reage sobre o menino para cima, produzindo uma reação normal para cima. Olá, reação normal. Note que essas duas forças estão na mesma direção e têm sentidos opostos, e mesmo valor nesse caso. Tá? Então, o que a balança está medindo, na verdade, não é o peso, nem diretamente o peso, está medindo a normal. Nesse caso aqui, que o peso é igual a normal, a balança te dá essa informação de massa indiretamente. Mas olha só, imagine outra situação, eu vou colocar aqui à direita. Então você tem um menino, ele pisa na balança, só que agora eu vou pressionar a cabeça desse menino para baixo. Então é como se você pegasse na cabeça dele e apertasse para baixo. Se vocês observarem aqui, a balança vai ser alterada, ela está numa posição. Quando eu exerço uma força sobre a cabeça do menino para baixo, o cursor, o ponteiro da balança aqui foi alterado, quer dizer que ela registrou um valor maior. Mas o menino não mudou, a massa dele não mudou, concordam? O peso dele não mudou, porque o peso é dado por massa vezes aceleração. Vamos colocar o peso aqui, a propósito? O peso está para baixo, ok? Porém, a reação da balança agora é maior. Vocês estão percebendo o tamanho dessa flecha? O tamanho da flecha corresponde ao valor da normal. Então aqui a normal era menor, porque não tinha nenhuma outra força, era apenas o peso que estava gerando a normal. Aqui não, aqui você tem o peso para baixo e tem uma força pressionando o menino para baixo também. Em outras palavras, a balança ela está medindo a reação normal que está sendo exercida contra ela. Se não existir nenhuma outra força, como é o caso aqui, desse diagrama à esquerda, aí tudo bem, você pode manter uma relação direta entre o peso e a normal. E como o peso está diretamente associado à massa, você consegue calcular a massa. Então é isso que a balança faz. Ela mede a normal, a partir da relação da normal com o peso, ela apresenta o valor da sua massa. Para enfatizar o caso da normal ser perpendicular à superfície, eu vou trazer esse outro exemplo. Imagine que você tem uma rampa inclinada de θ em relação à horizontal. Então você abandona o objeto para deslizar sobre essa rampa. Imagine que não tenha nenhuma força contrária ao movimento aqui. Nem resistência do ar, nem atrito, que a gente vai estudar depois. Então quais as forças que atuam no corpo? Primeiro, tem o peso do corpo, que está aqui para baixo. Agora, olha que importante. As superfícies em contato estão ao longo dessa linha que eu estou delineando aqui com o ponteiro do mouse. Ou seja, uma força normal a essa superfície tem que ser perpendicular à superfície. Então, nesse caso aqui, o peso está para baixo, mas a normal está nesse sentido. Observe que aqui foram traçados um eixo Y e um X. Então, essa normal está ao longo do Y, que não é vertical, tá vendo? A gente viu no exemplo anterior uma normal vertical, nesse caso aqui não. Então, existem outras forças aqui, por exemplo, dá para projetar esse peso na direção vertical e horizontal. Então, eu teria uma componente vertical do peso, vertical que eu quero dizer ao longo do eixo Y.
Então tem uma componente ao longo do eixo y, do peso, e uma componente ao longo do eixo x, tá? Então, se esse objeto não acelera ao longo dessa direção y, significa que essa componente y do peso tem que ser igual à normal, ok? Nessa situação, então, a normal não é igual ao peso, é igual a uma componente do peso. Bem, dá para observar também que esse objeto ele acelera para a esquerda, porque a única força resultante que sobra nessa situação que eu mencionei é essa componente do peso, que está ao longo do x. Então ele acelera ao longo dessa direção x, que é uma direção tangencial. Finalizamos então mais uma videoaula. Até a próxima!